Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de convidar todos a abrir as vossas Bíblias comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 3 em diante. Enquanto você procura, desde já quero agradecer a Deus pela oportunidade, porque se não fosse Deus eu nem estaria aqui. Quero agradecer ao pastor Roberto, que não se faz presente, mas eu conversei com ele, o pastor Sandro, muito obrigado, amém? E os demais irmãos. Gostaria que quem achou se colocasse de pé, no nome de Jesus, Romanos, capítulo 12, versículo 3 em diante, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, contando muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros de um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que lhe foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos aos ministérios. O que ensina, exerce no que fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. O que exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O 11. No zelo, que sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O 11 novamente, vou ler conjuntamente. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. Pode tomar seu assento, glorificando a Deus. É bem notório que Paulo foi um homem muito usado por Deus, um homem cujo Deus usou grandemente. E um dos pontos principais de Paulo, eu gosto de ter isso como um dom também, foi o de escrever cartas às igrejas em determinadas regiões, sendo aqui em Romanos, uma igreja que estava localizada em Roma, seja Coríntios, seja Éfeso, tanto faz, ele escrevia e no meio dessas cartas, em muitas palavras, ele tinha sim sempre uma exortação, um conselho para cada igreja a qual ele dedicava. Romanos capítulo 12 um prefácio, é algo que não é só para uma igreja, não só para a igreja de Roma, ou a igreja de Corinto, ou qualquer outra igreja, de qualquer outra denominação, mas sim todas as igrejas, porque nos versículos, Paulo nos coloca como membros de um corpo, ou seja, cada um é um membro de um corpo, seja ele um pé, seja ele uma mão, uma orelha, uma boca ou talvez um nariz, mas todos fazendo parte de um só corpo. Ou seja, a igreja é um só corpo. E Paulo, ao decorrer dos versículos 5, 6, 7 e 8, ele fala acerca dos dons espirituais. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, Paulo diz: busquem com zelo os dons espirituais. E ele até fala que o dom da profecia, o dom da palavra, é maior do que a língua misteriosa que ele falava. Ou seja, existe sim os dons que são caracterizados por ser maior ou ser menor. Por quê? Quem fala em línguas edifica a si mesmo, isso Paulo muito bem falou. Mas aquele que profecia, que fala da palavra, fala toda a igreja. Ou até mesmo aquele que tem o dom de cura. Ele começa a orar e uma pessoa é curada de uma enfermidade, ou até mesmo aquele que tem o dom de milagre, de milagres. Quando ele ora, quando ele busca, acontece sim o milagre, mas é cada um dom.
E Paulo fala, busca com zelo os dons espirituais. E conforme a gente busca, a gente adquire sim os dons espirituais. Mas sendo corpo, sendo membros de um corpo, se eu sou um pé, eu não posso cumprir a função de uma mão. Se eu sou um nariz, eu não consigo cumprir a função de um ouvido. Se eu sou um olho, eu não consigo cumprir a função de uma mão. Se a gente cortar a nossa mão e colocar no lugar do nosso pé, não tem como caminhar. Porque o pé é feito para estabilizar o corpo e a mão é feita para pegar algo, para tocar algo. Ou seja, é cada um no seu devido lugar. E Paulo olha para a igreja de Roma, a igreja que está localizada em Roma, e fala: vocês também são vários membros. Existe alguém no meio de vocês que vai pregar, mas também existe aquele que vai cantar. Existe aquele que não canta e nem prega, mas ele é muito bom em oração. Existe aquele dentre vós que é perfeito em tocar instrumentos, e existe aquele dentre vós que é perfeito somente em postular. A Bíblia cita acerca de Dorcas. Dorcas não pregava, ela não cantava, ela não profetizava, mas ela costurava para o reino. E quando ela morre e Pedro está passando pela cidade, o pessoal de Dorcas, daquela igreja ali, chama Pedro e fala: Pedro, está aqui, ó. Ela não cantava, não orava, não profetizava, mas ela estava costurando para o reino. E Pedro vendo aqui, ele chega até Dorcas e ela é operada em milagre de ressurreição. Ou seja, cada um é chamado por Deus para cumprir uma função. Não sejamos ignorantes acerca disso. Se Deus te chamou para pregar, leia a palavra, estude a palavra e pregue. Se Deus te chamou para cantar, se dedique no louvor. Se Deus te chamou para ensinar sobre a palavra, estude e ensine os demais sobre a palavra. Não queremos tomar o lugar de outra pessoa, ou porque achamos que podemos. E Paulo fala acerca disso. Cuidado. Cada um vai ter um dom. Cada um Deus vai entregar segundo a medida da fé. E quando eu leio isso, eu percebo que o dom não vem o qual eu quero, mas sim aquele que Deus determina. Se Deus do céu olhou para mim e falou assim: você vai pregar, não adianta eu mandar a mão no microfone, escolher um playback e tentar cantar, não vai dar certo. Se Deus falou: você vai pregar, não adianta eu tentar exercer outra função, outro dom, a qual não está qualificado a mim, que não vai dar certo. Eu só vou estar ocupando o lugar de outra pessoa. E dentro da igreja, com essa variedade de pessoas, com essa variedade de dons, existe sim aquele que vai pregar melhor, aquele que tem um entendimento melhor, existe sim. Porque a palavra diz: aquele que ensina, haja dedicação no ensino. Aquele que exorta, exorta, mas exorte com sabedoria. Aquele que é ministro, seja ministrado. Ou seja, eu faço aquilo que Deus manda, não o que eu quero. Se fosse por mim, eu cantava, mas o dom que Deus me entregou não é para cantar, é para pregar. Eu quero pregar uma pregação de fogo, de glória, de mistério. Só que Deus me deu o dom da sabedoria. Por que eu vou tentar envolver a igreja em mistério, sendo que o dom que Deus me entregou é sabedoria, é para ensinar o povo? Paulo também diz em Efésios, ele começa a olhar e começa a falar: a uns Deus deu profeta, a outros apóstolos, a outros pastores, a outros diáconos, presbíteros, evangelistas, funcionários. Ou seja, é Deus quem escolhe, é Ele que faz. O dom parte dele. Ou seja, quando Paulo fala pelo dom que foi me dado, pela graça, pela bondade de Deus, pela graça que Ele entregou na cruz, pelo intermédio de Jesus, Paulo reconheceu que por mais que ele quisesse cantar ou fazer qualquer outra coisa, ele tinha que fazer aquilo que Deus mandou. Porque quem morreu na cruz não foi Paulo. Porque quem morreu na cruz se entregou para que a gente pudesse pregar hoje, cantar hoje, profetizar hoje. Não foi Paulo, não foi Filipe, não foi nenhum dos discípulos, não foi nem Judas que traiu Jesus, foi o próprio Jesus.
Senhor quer que eu cante? O Senhor quer que eu ministre? Ou o Senhor quer que eu cumpra a função de obreiro? Ou o Senhor quer que eu abrace uma pessoa? Ou o Senhor quer que eu busque uma água? Ou o Senhor quer que eu costure para o rei? Ou o Senhor quer que eu venha só na igreja, limpe a igreja? Ou até mesmo, ou o Senhor quer que a gente sente no meio do povo, levante a nossa mão e só dê glória? Isso também é um dom. Não é todo mundo que consegue passar um dia de tribulação, chegar dentro da igreja, sentar e quando ouvir o louvor, ouvir a mensagem, levantar a mão e falar glória a Deus. Não tem jeito. Isso é dom de Deus. Não é todos que conseguem chegar na igreja, sentar num banco e ficar esperando uma oportunidade para pregar ou para cantar. O porquê? Porque não tem dom, mas ele quer fazer como quer fazer da forma que ele deseja, sendo que Deus já tem o melhor projeto, sendo que Deus já tem a melhor capacidade para entregar na vida de cada um. Ou seja, é tudo pela misericórdia de Deus. Quem entrega o dom é Ele, quem faz é Ele, a glória é dele, o louvor é dele. Fazer o quê? É Ele que determina. E nos últimos versículos, versículo 10 e versículo 11, fala sobre o amor. Que o nosso amor para com o irmão não seja um amor de mentira. Que quando eu olho para o pastor, eu falo: pastor, eu te amo em Cristo Jesus. Mas quando o pastor vira as costas, eu chego no meu irmão e falo: você viu o pastor? É bom? Que amor é esse? Versículo 11: amor fraternal. Já viu o amor de uma mãe pelo filho? O amor de mãe pelo filho, até ele fazendo tudo o que tem para fazer de errado, ela ama ele. O filho erra, tropeça, faz de tudo de errado. A mãe é a primeira a abraçar o filho, é a primeira a pegar na mão dele e falar: eu te ajudo a levantar. Esse é o amor que tem que ser aplicado para com os irmãos. A gente não pode ser egoísta no reino de Deus. A gente não pode ser egoísta para com o irmão. A gente tem que abrir o nosso coração. A gente tem que buscar sim o dom do carinho. A gente tem sim que buscar o dom do amor. Porque se a gente não tiver amor, do que vale a nossa pregação? Do que vale o nosso louvor? Do que vale aquilo que a gente faz na casa de Deus? Paulo em Coríntios fala, depois de falar dos dons espirituais, ele começa a falar: se você faz aula, mas não faz com amor, não vale. Se você prega, mas não prega com amor, também não vale. Se você canta, mas não canta com amor, também não vale. Se você ministra, tem uma boa ministração, mas não ministra com amor, nada vale. É por isso que quando a trombeta tocar, não vai ter jeito. A Bíblia diz que muitos dirão: em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei, em teu nome eu operei maravilhas, em teu nome expulsei demônios. Jesus vai olhar e falar: aparta de mim, porque eu não te conheço. Será que é só ter o dom, ou o dom acompanhado pelo amor? Porque o dom eu tenho para exercer para homens, só que o amor é eu com Deus. Ou seja, eu posso pregar sem amor, eu posso cantar sem amor, eu posso profetizar sem amor, mas eu não posso entrar no reino de Deus sem amor. Eu não posso dizer que eu amo a Deus sendo que eu nem amo Ele na terra. Eu não posso dizer que Ele é fiel para cumprir, sendo que eu nem acredito no amor. Como que a gente pode usar o nosso dom, falar que a gente tem Deus no peito, tem Deus no nosso coração, assentado dentro do nosso coração, sendo que quando o irmão precisa de uma ajuda, a gente só sabe virar as costas e falar: não tem problema. É cada um com seus problemas. Eu já tenho muitas coisas para resolver, não é? Meu serviço está enrolado, tenho conta para pagar, não tenho tempo para ficar cuidando de irmão. Eu não tenho tempo para praticar esse dom. Eu não tenho tempo para buscar esse dom de cuidar de uma vida. Não tenho tempo. Estou muito ocupado comigo mesmo. Estou muito ocupado com o meu eu. Estou muito ocupado com as minhas coisas. E Paulo começa os versículos. A gente não pode
pode ser ignorante. A gente não pode olhar para nós mesmos. A gente tem que olhar para cada um, como irmãos, como iguais. Mas pregador, tem um pastor, tem um diácono, tem um presbítero, um missionário, tem obreiros. Só que na característica que Paulo coloca a igreja, se tornam todos iguais. Não tem ninguém maior que o nosso pecador. Não tem ninguém maior. Quando Paulo fala que somos todos membros, não existe mão maior, não existe pé maior, não existe orelha maior no reino de Deus, e também não existe boca maior no reino de Deus. Ou seja, é tudo isso, é todos os dons espirituais expressados na Bíblia, mas o fundamento, a base para todos esses dons é o amor. Tudo é bom, todos os dons são perfeitos. Quem é que não quer ter todos os dons espirituais? Imagina, ter todos os dons espirituais, mas a pergunta que fica, a pergunta é: tem amor? Canta, prega, profetiza, mas tem amor? Tem um dom maravilhoso, mas tem amor? Faz de tudo na casa de Deus, faz de tudo na obra de Deus, mas tem amor? Ou a gente consegue ser hipócrita até esse ponto de não aceitar o amor de Deus e só querer os dons espirituais? Quando eu olho para Paulo, sendo um homem muito usado por Deus, ele fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, o erro, o pecado, quando eu vi, já fiz. Fazer o quê? Sou pecador. Paulo olha para Deus e: Deus, tira esse espinho da minha carne. Eu sou um homem usado por Deus. Imagina se Paulo fosse como crentes nos dias de hoje. Eu sou usado, eu prego muito, eu canto muito, então Deus, tira o espinho da minha carne. Deus, arranca esse espinho, porque eu tenho dons espirituais, eu tenho bastante dom, eu canto muito, eu prego muito. E Deus olha para Paulo e é uma resposta que acerta de uma maneira, Paulo, que ele nunca mais pergunta, nunca mais pede para Deus tirar. Deus olha para ele e: só minha graça te basta. Paulo, tu prega, mas minha graça te basta. Paulo, você ora, mas minha graça te basta. Paulo, você pode até cantar, mas é minha graça que basta. Quando a gente for orar pelos dons espirituais, pedir para Deus: Deus me entrega algum dom espiritual, Deus me entrega dons espirituais. Primeiro a gente tem que lembrar da cruz do Calvário. A gente tem que lembrar de Jesus, aquele que verteu o seu sangue, que entregou por amor. Antes do dom é o amor. Depois que tiver o amor verdadeiro, não fingido, aí sim vem os dons espirituais. Só que tem algo na Bíblia que fala que todo mundo se torna depois que aceita Jesus. João capítulo 4, Jesus está conversando com uma mulher à beira de um poço, e ela pergunta: Jesus, eu vejo que o Senhor é profeta, né? Quem é verdadeiro adorador? Quem adora aqui ou em Jerusalém? Jesus olha para ela e responde: tem aqui e tem lá. Quem é aonde estiver. Ou seja, os dons espirituais a gente tem que buscar, mas verdadeiro adorador a gente tem que ser. Os dons espirituais nos é entregue, Deus nos entrega, mas os verdadeiros adoradores a gente tem que se tornar. Os dons espirituais vêm da parte de Deus, mas verdadeiro adorador tem que estar aqui dentro. Tem que estar aí dentro. No versículo 11, eu fiz questão de reler, diz assim: não sejais vagarosos, cuidado, sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Glória. Você quer ver qual é outro dom que eu acho maravilhoso? É o dom de você poder chegar na igreja
e poder se alegrar na presença de Deus. De poder chegar, viver mais um dia, entrar naquela porta, sentar aqui dentro e poder levantar suas mãos ao céu e falar obrigado por mais um dia. Deus, obrigado por mais uma oportunidade. E a gente parar de ficar murmurando: Deus, meu dia hoje não deu certo. Hoje eu não fiz o que eu queria ter feito. Hoje eu não realizei o sonho que eu queria ter realizado. E fica murmurando. Mas eu lembro de Davi. Davi buscou a arca da aliança. E quando ele chegou, sendo ele rei, tirou a coroa, tirou o vestimenta real e começou a dançar na presença de Deus. Não é pecado se alegrar na presença de Deus. Não é pecado pular na presença de Deus. Não é pecado gritar na presença de Deus. Porque tem alguns lugares que você vai que fala que é pecado, né? É carne, é movimento, emocionalismo, é ou não é? Mas só Deus conhece a luta que a gente enfrenta dia após dia. Só Deus conhece como está o nosso erro interior. Só Deus conhece, pastor Sandro, que a gente passa cada dia. E no momento que a gente tem para louvar a Deus, agradecer o nome dele, tem alguém que olha para a gente e fala: não pode, isso não é de Deus. Não pode, isso daí é da carne. Dizer o quê? Se você adora a Deus parado, quietinho, chorando, amém. Mas se você consegue adorar a Deus pulando, marchando, é Deus quem recebe o seu louvor. Salmos diz: com todo o meu corpo louvarei ao Senhor. Ou seja, aí eu continuo falando de membros de um corpo. É quando eu chego na igreja, começa o louvor, começa a ministração da palavra, e eu começo: glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. E daqui a pouco eu estou pulando na presença de Deus, me alegrando na presença de Deus. É melhor, é muito melhor pular na presença de Deus aqui dentro do que lá fora pular no carnaval, lá fora pular no diabo, lá fora para se encher a cara e começar a pular de alegria para quem está vendo. É mais fácil, é muito melhor se alegrar na presença de Deus, pular na presença de Deus, do que entupir o seu nariz, do que fumar alguma coisa para ter uma sensação momentânea. É muito melhor pular na presença de Deus, exaltar a Deus pela bondade, pela misericórdia dele, do que nos enchermos lá fora de algo momentâneo e falar que já está bom, já está o suficiente. É por isso que eu pulo mesmo, é por isso que eu marcho mesmo, é por isso que eu glorifico mesmo. Eu sei da onde Deus me tirou, eu sei do que Deus me livrou, eu sei o preço que foi pago na cruz. Então é muito pouco eu só vim na igreja, ouvi de Jesus e tá bom, e acabou, e a palavra não entrava. Eu pulo mesmo quando a palavra entra no meu coração, eu pulo mesmo quando eu entendo a mensagem que é pregada, eu pulo mesmo quando eu escuto no louvor. Ou por quê? Porque eu sei quem é meu Deus. Se a gente não pular na presença de Deus, a gente vai pular para onde? Se a gente não cantar, se glorificar, ficar feliz na presença de Deus, vai ficar feliz com quem? Aquele que é amigo do mundo não é amigo de Deus. Aquele que serve ao mundo não serve a Deus. Não tem como, dentro do seu coração, colocar dois senhores. Ou é um, ou é outro. Ou é Deus, ou não é Deus. Eu pular é pecado? Não é. Chorar na presença de Deus é pecado? Não é. Glorificar a Deus com uma voz mais alta é pecado? Não é. Cantar um pouco mais alto é pecado? Não é. Porque vai chegar o dia, e Jesus disse, e já é chegada a hora, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que são, não aqueles que fingem que é. Porque o ser que está aqui dentro, eu tenho que dar glória a Deus quando o meu eu adorador se manifesta. Eu não posso erguer minha mão em glória a Deus, sendo que eu não estou sentindo nada, sendo que é só para aparecer, para ficar bonito. É
É o dom que Deus entregou a todos, aqueles que querem exaltar, glorificar o nome dele, a todos aqueles que querem prestar uma honra a Deus. E como que eu adoro? É só pulando? É só marchando? Também não. É quando você dobra o joelho na tua casa? É quando você dobra o seu joelho e começa a orar e já não tem mais palavras, e sim lágrimas. Isso é ser um verdadeiro adorador. É quando você olha para o pecado, se desvia do pecado e começa a exaltar o nome do Senhor. Isso é um verdadeiro adorador. É quando você deixa o pecado de lado e aceita a santidade de Deus. Isso é um verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador não é estar na igreja e falar que é crente, pegar a Bíblia na mão ou até colocar debaixo do braço. O verdadeiro adorador começa da porta para fora, porque é da porta para fora que o pecado aparece, é da porta para fora que Satanás se apresenta, é da porta para fora que o mundo tenta corromper a sua mentalidade. Mas voltando para o texto, somos um só corpo, vários membros, trabalhamos juntos para que o corpo funcione com perfeição. Se minha mão não quiser responder o comando do você, tem algo errado. E se eu cortar minha mão fora, o corpo continua, mas a mão não. Não estou viver sem igreja. Não posso ser crente lá fora. Não preciso desse negócio de ir lá, da glória a Deus, não. Mentira que estão contando lá fora. Eu consigo ser crente sem estar no meio do povo. Eu consigo ser crente sem estar no meio daquele povo que faz barulho. Pega um graveto de uma fogueira, deixa ele fora da fogueira. Logo ele se apaga. A gente tem que viver em comunhão. A gente tem que viver como um corpo, sim. Vários membros glorificando e exaltando a Deus. Se eu cumprir minha função de mão, eu tenho certeza que o pastor cumpre a sua função de pé. Se eu cumprir a minha função de orelha, eu tenho certeza que os irmãos vão cumprir a função do restante do corpo, para que o corpo possa prosseguir. E quem manda no corpo? Quem é o dono desse corpo? É Jesus. Não existe mais ninguém. Ou seja, se Jesus mandou, é Ele que continua mandando. Se Ele falou, já está falado. Se Ele decretou, já está decretado. E é tudo pela graça de Deus. Amém? Amém. Gostaria de convidar todos a ficarem de pé. Gostaria de chamar o louvor. E se somos corpos, se somos um corpo e somos vários membros, a gente tem que cumprir a função de membro. E qual que é a função de membro? Teve uma vez na Bíblia que Pedro estava preso e a igreja estava orando. Paulo e Silas estavam em uma cadeia e quando eles começaram a glorificar a Deus, exaltar a Deus, orar a Deus, o cárcere cessou. Corrente caiu, houve um terremoto e todos foram soltos. Eu te convido essa noite, feche seus olhos.